Porque se a gente continuar focado na bênção, nós nunca vamos ver a glória verdadeira, nunca vamos ver a glória real. Se a gente continuar focado em bênção, então essa bênção é o que nos justifica. Nós vamos esperar que ela seja o preenchimento dos vazios da nossa alma. Mas sabe de uma coisa? Não existe nada nesse mundo que pode preencher o vazio da nossa alma. É só a presença de Cristo em nós. É só a presença dele que faz isso. Nós temos que ajustar o foco, amados. Senão a gente pode cair no mesmo ritmo daqueles fariseus. Tinha um homem com necessidade naquele contexto, mas eles não conseguiram ver isso. Estavam vendo as regras, os ritos, tramando contra Jesus. Um foco totalmente distorcido. Esse verso que nós lemos, Paulo vai dizendo o seguinte: primeiro ele fala que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Lá no final do verso ele conclui o raciocínio. Lá no finalzinho ele diz assim, ó: os que só pensam nas coisas terrenas. Percebe, amados, que o nosso sonho, nosso desejo, nosso projeto de vida, se isso não for bem administrado dentro do nosso coração, isso pode se tornar inimigo da cruz de Cristo, porque isso é coisa terrena, é aquela questão da prioridade. E Paulo ele vai discorrendo, cujo fim, no início do 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Como assim o Deus é o ventre? Nós pensamos em nós mesmos. É a minha necessidade, é o que eu preciso, é o meu sonho, é o que eu quero, é a tristeza minha que precisa ser tirada, é os meus problemas que precisam ser resolvidos. Entende? É esse tipo de pensamento que Paulo coloca aqui, ó, cujo Deus é o ventre. Aqueles que só pensam nas coisas terrenas. Sabe, amados, nós precisamos ter um foco ajustado, senão nós podemos ter problemas. Diz assim: vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondendo-lhes, disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. E o verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Amém? Amados, para a gente poder entender, você se lembra daquele episódio em que Jesus está ensinando as multidões e pregando para as multidões, e aí no finalzinho da tarde ele olha para os discípulos e fala assim: atravessa lá para o outro lado do mar, e eu vou já já. Lembra dessa história? Aí os discípulos foram, e vem aquelas tempestade e tal, e aí Cristo aparece no meio da madrugada, andando sobre as águas, e Pedro caminha um pouquinho, afunda, caminha de novo. Lembra dessa história toda? Foi nessa noite aí. Só que o que aconteceu? As multidões estavam lá ouvindo a Jesus, do lado de cá do mar, e Jesus ensinando. Aí Jesus chegou ao final do dia, Jesus dispensou e tal. Antes disso tinha havido a multiplicação dos pães e tal. Então, por conta da multiplicação, a notícia começou a correr e começou a aglomerar muita gente. Aí Jesus se aparta para orar, né, até então. E os discípulos entram no barco e todo mundo está vendo, e vai para o outro lado. Nesse trecho aqui, amados, as multidões estão assim: ué, cadê Jesus? Nós vimos os discípulos entrar no barco e foi para o outro lado, mas Jesus não entrou. Então eles começam a procurar Jesus. Onde está Jesus? E Jesus, ele sai de fininho.
E ele vai lá para o outro lado, mas ninguém viu ele entrar no barco, porque ele foi andando no meio do mar, lembra? Por isso que quando chega lá do outro lado, as multidões pegam o barco e vai para o outro lado também, pergunta para ele: mestre, como é que o senhor chegou aqui? Porque na verdade ele foi caminhando. Aí depois dessa pergunta é que chega o ponto aqui que a gente quer citar. Jesus respondeu-lhes e disse no verso 26: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciaste. A busca estava errada, o foco estava errado. O que Jesus faz? Ele sai de cena, porque Cristo não habita em um ambiente em que eu e você buscamos Ele com um nível apenas de interesse, para saciar nossos problemas, para saciar a nossa sede, para resolver a nossa vida. Deus não habita nesse ambiente. Nós precisamos ajustar o foco. A nossa motivação precisa ser a correta, amados. Mas que ambiente é esse em que eu vou até Ele buscando minhas necessidades? É um ambiente em que o homem é o centro, em que o homem está na grande base da coisa toda, e as suas necessidades é o grande foco do Evangelho, saciar nossas necessidades. Esse é o grande mal, e Cristo não habita nesse ambiente. Qualquer lugar onde o homem é colocado como centro, o trono de Satanás se configura nesse ambiente. Nós não somos o centro, já falamos isso aqui. Nós não somos o centro. Não somos o centro. Não somos o centro, nem mesmo da cruz. Mas a cruz não é para nos salvar, mas antes de nos salvar, ela adora a Deus. Ela revela o amor de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus. Depois ela nos salva. Tudo aponta para Deus, Ele é o centro, Ele é o centro. Então, se nós estamos hoje aqui, se nós viemos aqui com o intuito de sanar nossos problemas, nós temos que ter cuidado com isso, porque isso tem cara de nobre, de justo, de tá tudo bem, não, Deus é bom, Deus é amor, mas se isso configura o objetivo da nossa vida cristã, Deus não habita nesse ambiente. Então a gente precisa ter esse cuidado.